Olá, gente, Moisés Eletrônica, com mais um vídeo aqui, gente, agora com um vídeo esquemático aqui, da TV PL 43D 490A, ou 490, tá certo? Gente, veja só, eu não tenho mais essa TV aqui, eu não sei se eu desarmei ela, ou se eu consertei e enviei, né? Já entreguei o cliente, tá certo? Por isso que estou fazendo esse vídeo em resposta a uma pergunta feita do... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele, né, gente? Do nosso amigo aí que fez a pergunta aí, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui o Severino Manuel, tá certo? Severino Manuel, ele com essa TV, ele trocou a placa YSUS, né, que estava em curto. Ele achou a placa em curto e mas a TV não, mesmo com trocando a placa, a TV não voltou a ligar, certo? Essa placa buffer aqui, que tem o ICI buffer, né? Isso é chamado de placa buffer. Tem que dar assim uma olhada, eu não lembro agora, mas se ela tem algum ponto aqui de contato para verificar, colocando a ponteira vermelha na escala de BIP e a preta no terra, aliás, na escala de diodo, tá certo? No múltiplo analógico, a ponteira preta no terra ou no parafuso, tá certo? Da placa. E a vermelha nesses pontos de contato que normalmente tem junto aos buffer. Tendo aí, ela tem que ir ao máximo, ao infinito, e mostrar no visor OL do multímetro, tá certo? Mostrando que os buffer não estão em curto, tá certo? Tá tudo ok com os buffer. Se não tivesse essa ponteira, aí já fica um pouco mais, esse ponto de teste já fica um pouco mais difícil de testar. Então, caso tenha, verificou-se que essa placa buffer está boa, verificou-se que a placa buffer está boa, ele trocou a placa ZSUS, ou YSUS, né? Agora, gente, veja só. A gente, essa placa, quando essa placa dá defeito, YSUS, a gente tem que verificar também a ZSUS, porque essa ZSUS dá muito defeito também nessa TV, certo? Então, a ZSUS aqui, como é que eu vejo se ela está com defeito ou não? Eu retiro o cabo aqui, tá certo? Retiro o cabo aqui, que vai para ela, e ligo a TV e vejo se as tensões de 205, 208 volts, né? E também a de 60 e poucos volts, 50 e poucos volts nela, não lembro agora. A tensão a de 208 e a menor, de 60, que depende dela, né? Tá certo? Então, se as tensões voltarem normais, então essa placa aqui também, no caso da dele, né? Como essa já está com defeito, ele trocou a YSUS. Essa ZSUS também está com defeito, tá certo? Caso as tensões normalizem tranquilamente, ela está com defeito. Quando conecta e as tensões não normaliza, tá certo? Não chega os 208 e vai caindo aos pouquinhos, aí é prova que essa bichinha tá com defeito, tá certo? Então, gente, se caso tiver conectado aqui, tá certo? Se esse cabo que vai para a fonte, para as YSUS, tiver conectado e você desconectou a ZSUS e as tensões normalizaram, então o defeito é ela, tá certo? Nesse caso agora, depois da troca desse, né? Tá certo? Agora, se caso as tensões não normalizaram, a gente tem que ter ver outra coisa aqui, veja só.
essa placa, a gente tem outra opção aqui, né? Essa placa principal aqui, tá certo? Que é a placa, uma plaquinha verde principal, né? Chamada também de placa de sinal, tá certo? O que é que a gente pode fazer aqui? A gente desconecta, tá certo? A placa principal, tira o cabinho da placa principal, tá certo? Desconecta, né? E aqui tem outra conexão. Outra conexão que vai para a placa control. Aqui nessa conexão, na serigrafia da placa, tem as tensões próximas a ela, tá certo? Aqui, ó, tem mais ou menos assim, ó, um quadradinho junto dela, né, do conector, e uma seta, tá certo? Mostrando as tensões, tá certo? São 6 pinos aqui. Vou tentar desenhar aqui. Deixa eu trocar só de mão aqui, que eu não sou, certo? Então aqui tem aqui, vou fazer vamos colocar aqui, né? 6, tá certo? Fazendo um pouco troncho, deixa eu ver se eu ajeito aqui, tá certo? Gravando e escrevendo fica difícil, né? Então, gente, são 6 pinos, tá certo? 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Aqui, da placa principal para a placa contra, são 6 pinos, tá certo? Esse daqui, esse pino aqui, tá certo? Ele é o VS-ON na serigrafia aqui da placa, tá certo? Da fonte. Vamos colocar aqui VS-ON. Esse outro pino aqui, o segundo, tá certo? Esse pino aqui, ele é o PS-ON. Vocês vão entender porque eu estou escrevendo isso, tá certo? PS-ON. Tá certo? O que é que eu tenho que fazer? Para eu fazer todo o sistema funcionar sem a placa principal. Lembrando que foi desconectado esse cabo aqui, né? Da fonte para a placa principal. Tá certo? Que vai as tensões para a placa principal. Soltar da fonte para a placa contra, que é justamente esse conector aqui, tá certo? Então, gente, do parafuso do terra, você pode pegar aqui colocar um fiozinho junto com o resistor no parafuso do terra, tá certo? Aí a gente liga ele deixa eu ver aqui, no PS-ON, tá certo? Não, a gente liga ele aqui, ó, tá aqui. A gente coloca o fiozinho no parafuso, num resistor, junto com o resistor de 68K, tá certo? 68K. Se não tiver 68, um próximo a ele serve, tá certo? Liga o resistor de 68K no terra do parafuso, terra da carcaça, tá certo? Até o VS-ON, tá certo? Vai até o VS-ON. Esse ligando ao terra aqui, tá certo? Pra cá, para esse VS-ON. E você pega também aqui, ó, esse pino aqui, tá certo? Esse pino aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo. Pronto, esse pino aqui do conector da fonte que vai para a placa contra, tá certo? Esse pino aqui, ele é 5 volts, certo? Ele é 5 volts. Na verdade, gente, ó, aqui esse parafuso aqui, ou qualquer outro da carcaça, tá certo? Pode ser qualquer outro, até mesmo de uma das placas. Ele não precisa do resistor 68K, já vai direto um fio para aqui, para o VS-ON. Só o fio, tá certo?
Só quero ratificar, né? O que eu falei, tá certo? Veja só. Um fio vem daqui, desse pino, para o terra da carcaça. E aqui, esse pino aqui, você liga ele, tá certo? Você liga ele no PS-ON, tá certo? PS-ON, tá certo? Que é esse aqui. Então, liga esse, deixa eu fazer assim, ó. Liga esse junto com o resistor de 68K, tá certo? 68K. Você liga aqui, ó. Resistor de 68K, tá certo? Aqui tá ligado terra, né? O primeiro tá ligado terra com parafuso da carcaça, um fiozinho normal, sem resistor. E aqui está com resistor ligado. O 5 volts é 5,3, né? Ele está ligado aqui a esse segundo pino com resistor 68K. Aí vem a pergunta. Aí aqui vai chegar, por causa do resistor, né? Vai chegar a 3,3, 3,5, tá certo? Se você fazendo isso e o sistema todinho funcionar, o problema está na placa principal, tá certo? Por isso que às vezes você troca, como o caso do nosso amigo, trocou a placa YSUS, mas a placa principal estava com defeito, tá certo? Então eu estou dando essa dica aí, gente. Veja só, a dica foi, pode ser a placa ZSUS com defeito e pode ser a placa, nesse caso aqui, né, feito essa verificação, a placa principal com defeito, tá certo? Aí vem a pergunta, se caso eu não tivesse o resistor para colocar. Gente, se não tem um resistor, você pega uma fontezinha dessa de celular, de carregar celular. Você liga, corta o cabinho, né? O fiozinho. Vai estar 2 fios dentro, você tem o preto e o vermelho, normalmente, né? O fio terra, você liga na carcaça. E o fio vermelho você vai ligar, tá certo? Com o resistor, né? No caso você vai ter que ter o resistor, tá certo? Porque você vai ter que jogar só 3,5. A não ser se você conseguir alguma fonte de 3,3, 3,5, tá certo? Aí você já joga aqui, jogando terra na carcaça, tá certo? Joga os 3,3 aqui e o fio terra na carcaça. Desde que chega aqui, nessa parte aqui, 3,3, 3,5, tá certo? Aí a TV, se ela tiver, se o defeito for a fonte, a placa principal realmente, ela vai funcionar normalmente. Ela vai me dizer o quê? Que a Banff está boa, que a ZYSUS está boa, que a ZSUS está boa, tá certo? Essa ZSUS a gente chama também de placa X na Samsung, tá certo, gente? Então, esse é o modo aí da gente fazer a verificação. Se caso você tiver com uma fonte de 5 volts dessa de celular, né? Aí você vai ter que ter o resistor todo jeito para diminuir a tensão para 3 volts, tá certo, gente? 3,5, 3,3 para fazer esse teste. Então esse é um modo da gente analisar se essa placa principal está com defeito ou não, verdadeiramente, né? Existe outro modo? Existe, mas esse é o principal jeito da gente ver. Tá certo? Então, no caso do nosso amigo aí, o Severino Manuel, que esse vídeo é especialmente para ele, mas serve também para outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. O caso dele foi o quê? Ele pegou uma TV que estava piscando, né, o stand-by. Pegou essa TV que estava piscando o stand-by. Voltando, ela é a PL43D490A. E ele verificou que essa placa ZYSUS estava em curto. E ele trocou, mas mesmo assim a TV não ligou. Aí ele segue esse sistema aqui para ver se o problema, primeiro, é a placa
Se ele fizer esse segundo sistema aqui, ele já vai saber que essa placa ZSUS está boa, né? Mas se ele quiser desconectar e ligar tudo para ver se as tensões normalizam, para ver se o defeito é a placa ZSUS mesmo, tá certo? Então é isso aí, gente. É o que eu posso aí mostrar a vocês aí, tá certo? Espero ter ajudado. Caso ainda, meu amigo aí, o Severino Manuel, caso não teve jeito, aí você me passa aí o que foi que aconteceu, pra gente fazer um novo análise aí, tá certo? Se você ainda tiver com a TV, se não tiver, serve para quando você pegar de novo esse defeito aí, tá certo? Eu não sei se você é técnico na área, ou se está iniciando, ou se é apenas alguém que está querendo consertar sua TV, tá ok? Grande abraço aí de Moisés Eletrônica. Qualquer coisa, estamos aí. Fui!